Olá, meus irmãos, queridos, graça e paz, Pastor Guto aqui, mais um tema intrigante, mais um tema que traz dúvida e é um tema que a gente quer conversar nessa noite. Não sei se você já ouviu sobre ele, o porquê que o arcanjo Miguel disputou o corpo de Moisés com Satanás. Você já ouviu esse texto? Essa palavra está lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, em que ele está aqui passando essa mensagem para a igreja, e é o que nós vemos. Parece que os irmãos já conheciam essa história, não era novidade para eles, mas para nós hoje, ano de 2023, parece ainda ser um pouco confuso. Parece não, né? É muito confuso o porquê que o arcanjo Miguel foi disputar o corpo de Moisés com Satanás. E dentro da história da igreja, já nesses 2 milênios, algumas teorias, linhas de estudo já surgiram a respeito desse tema. Eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito de 3 pontos, assim, 3 linhas de pensamentos que predominaram, né, nesse tempo, que fala a respeito desse tema. Judas, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendeu com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Aqui nós vemos Judas dizendo que o arcanjo Miguel estava na disputa do corpo de Moisés com Satanás. Mas por que isso? Nós vemos aqui uma briga, né, no campo celestial, no campo espiritual. Nós vemos igual Daniel capítulo 10, enquanto Daniel orava, Gabriel estava descendo com a mensagem do Senhor, e a palavra vai dizer que ele fica atrasado, né? Ele demora 21 dias, porque ele estava lutando contra o diabo, que vai ser chamado, né, do imperador da Pérsia. E nós vemos aqui uma luta também travada, né, na região celestial para receber uma mensagem. Nós vemos que a palavra nos diz, né, que isso é verdadeiro. Essa briga celestial, né, essa disputa no campo espiritual existe. E existe esse relato aqui falando a respeito da disputa do corpo de Moisés. E nós vemos a figura do arcanjo Miguel, que era assim uma figura muito proeminente, né? Uma figura ali que ocupa uma posição de liderança, porque nós vemos no decorrer da Bíblia, nós vemos a figura de serafins, querubins, anjos. Nós vemos todos eles sendo sempre falado no plural. Só que arcanjo nós vemos sempre falando no singular. Ou seja, a Bíblia nos diz que existe apenas um arcanjo. E vai ser esse indivíduo aqui chamado Miguel. Então nós vemos que um arcanjo é alguém que está numa posição de liderança, é alguém que está acima, e é alguém que disputou ali corpo a corpo com Satanás na disputa pelo corpo de Moisés. E nós vemos aqui um princípio que Judas está passando para a igreja, que está passando para mim e para você com esse conceito. Só que ele cita essa história que vai ter acontecido há milênios atrás, e hoje nós estamos milênios à frente da história de Judas, que provavelmente foi escrito ali na década de 60, provavelmente 30 anos ali depois que Cristo morreu e ressuscitou. Judas escreve a sua carta à igreja e ele faz esse relato. E um homem chamado Orígenes, que viveu no ano 185, nasceu no ano 185 e morreu no ano 254, né? Viveu ali entre o século 2 e 3 depois de Cristo. Ele vai falar a respeito de um livro apócrifo, né, que não entrou na nossa Bíblia, no cânon bíblico,
ele vai falar a respeito de um livro chamado A Assunção de Moisés. Infelizmente, esse livro judaico, escrito em grego, nós não temos conhecimento dele hoje. Provavelmente se perdeu no decorrer da história e nós não temos ciência dele. Mas esse homem chamado Orígenes, ele fala a respeito desse livro. E ele fala que Judas escreveu esse versículo 9 fazendo referência a esse livro. E provavelmente os irmãos ali tinham conhecimento desse texto. Tanto é que Judas escreve aqui, contudo, o arcanjo Miguel tal, e não dá detalhes. Ou seja, os irmãos lá tinham conhecimento desse texto. Os irmãos tinham conhecimento dessa história e por isso que ele não se deteve, por isso que ele até escreveu sobre isso. Só que hoje nós não temos. Então nós vemos que Judas estava escrevendo a respeito de alguma coisa que os irmãos já conheciam. E muito debate surgiu, será que isso é verdade? Será que não é? A minha convicção é, se está na Bíblia, se é uma Bíblia inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirados por Deus para abençoar vidas, e abençoou no decorrer de toda essa história, se foi inspirada por Deus, é verdade. Então acredito que Judas não escreveu aqui fruto da sua imaginação ou fruto da imaginação de alguém ou de uma mera tradição da igreja, e ele não escreveria isso e não estaria hoje na Bíblia. Então eu acredito que foi verdade essa disputa pelo corpo de Moisés. Então a gente vai se deter agora em algumas linhas de pensamentos, a respeito desse episódio. A primeira, e tomou grande força, falando a respeito desse momento, alguns estudiosos dizem que esse corpo não era propriamente um cadáver, mas e sim um momento ali de Moisés, próximo da sua morte, em que ele se encontrava no momento de fraqueza. E Moisés, ele está ali já no final da sua vida, a palavra vai dizer que ele se foi com 120 anos, e ele desejava e muito ver a terra prometida. Então alguns estudiosos dizem que essa disputa por Moisés seria Satanás trazendo uma acusação terrível sobre Moisés, trazendo uma acusação sobre ele daquilo do qual Deus já havia o perdoado e o limpado, mas ele sofreu a consequência pelo seu pecado. O nosso pecado tem perdão, mas nós sofremos a consequência por causa dele. E aqui uma linha de estudo dizendo que Satanás estava na disputa, trazendo acusações ali nesse momento de fraqueza de Moisés, dizendo que ele não entrou na terra prometida e ele não estaria com Deus, essa condenação seria sobre ele, e ele não havia perdão, porque para o próprio Satanás a palavra diz que para ele não há perdão. E o papel de Satanás hoje é simplesmente perturbar, derrubar a história da igreja, derrubar a sua vida, tentar destruir você daquilo que muitas vezes Deus até te perdoou. A palavra do Senhor também, em 1 João 1,9, vai dizer que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e mais do que perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Nos purificar. Só que essa linha de pensamento fala a respeito do papel de Satanás, como sempre, colocando o dedo podre dele ali, tentando impedir a ressurreição de Moisés, tentando impedir que ele seja levado aos céus. Então essa disputa de Satanás com o arcanjo Miguel é sobre a vida de Moisés, que era precioso para Deus, aquele que falou face a face com Cristo, aquele que falou face a face com Deus, perdão. Então nós vemos aqui essa primeira linha de estudos é a respeito da condenação, é a respeito da acusação. O papel de Satanás é ser um acusador, e é isso que ele está fazendo aqui, trazendo acusação sobre a vida de Moisés, trazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, acusar. Acusar muitas vezes daquilo que Deus já perdoou, ou daquilo que Deus deseja muito perdoar, e ele tentando dizer a Moisés, para você não tem perdão, você é um condenado. Tentando dizer para Moisés, você é como eu, não há perdão para você. Essa coisa que Satanás sabe fazer de melhor. Então, essa é a primeira linha de estudo. Uma outra linha
fala a respeito de uma palavra que está escrito lá no livro de Zacarias. Eu vou até ler aqui, Zacarias capítulo 3, versículos 1 e 2, Zacarias capítulo 3, versículos 1 e 2 diz assim: E Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então muitos fazem esse comparativo de que Judas tirou a sua palavra desse texto, o texto de Zacarias. Quando nós olhamos à vista grossa, parece que é um texto paralelo. Só que quando nós olhamos com muita atenção, nós vemos que a única coisa que é realmente parecida é a frase: o Senhor te repreende, ó Satanás. Porque antes ele está fazendo ali, trazendo a mensagem, falando a respeito do anjo do Senhor. Diga-se de passagem aqui, o anjo escrito com letras maiúsculas, né? Com letra maiúscula, aqui nós vemos provavelmente a figura do próprio Jesus, que está ali de um lado, parece uma figura de um julgamento aqui. Aqui Satanás fazendo o seu papel, que ele sabe fazer muito bem, como ele já disse, o papel de acusação a esse sumo sacerdote Josué. E aqui do outro lado a figura do anjo, e a palavra que vem sobre ele é: o Senhor te repreende, Satanás. Aqui nós vemos a figura do anjo trazendo o mesmo princípio que Judas está dizendo lá, e nós vamos deter depois um pouquinho nessa frase: o Senhor te repreende. E aqui nós vemos que não tem muito a ver. A lógica aqui pode ser, né, o Senhor te repreende, essa frase, mas a figura da disputa do corpo não tem nada a ver com o que Judas está falando, com o que Zacarias está descrevendo. Então, a minha linha de pensamento, eu não concordo muito com essa história, porque não tem muito a ver. Então, acredito que Judas não inventaria uma história só para basear a sua frase no que ele está dizendo, né? Então, eu não faço muita ligação. E uma terceira linha de estudo é que eu me identifico muito com ela e gosto muito dela, porque ela vai falar a respeito de Deuteronômio 34, quando fala a respeito da morte e o sepultamento de Moisés, que vai dizer lá em Deuteronômio 34, a partir do versículo 5, que diz assim: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Aqui nós vemos alguém escrevendo, provavelmente Josué, escrevendo a respeito de Moisés, da sua morte. Ele vai dizer que até o tempo da sua escrita ninguém sabia onde Moisés foi sepultado, e hoje podemos dizer a Josué, né? Estamos em 2023 e ninguém sabe até hoje, podemos concordar com essa palavra, que ninguém sabe onde Moisés foi sepultado, porque a palavra vai dizer que ele foi sepultado pelo próprio Deus. O próprio Deus o escondeu, o próprio Deus o guardou, o próprio Deus aqui tomou conta de tudo isso. Só que quando nós olhamos a escrita de Judas, parece que antes dele ter sido sepultado, houve uma disputa. Houve uma disputa por esse corpo de Moisés. E seguindo nessa linha de pensamento, nós olhamos para a figura do povo de Israel e nós vemos, né, isso é fato, que o povo de Israel aqui, e ele vai se seguir até a divisão do povo em Israel e terra de Judá, ele vai se seguir essa tendência até a destruição, né, pela Síria do povo de Israel, até a destruição do povo de Judá pela Babilônia, o cativeiro de Jerusalém na Babilônia. Nós vamos ver que esse povo é altamente propenso à idolatria, altamente propenso à idolatria. Ele saiu lá do Egito já com essa
com essa descendência idólatra do povo do Egito, quando eles se veem ali perdidos sem Moisés, que passa 40 dias no Monte de Sinai, eles correm fazer um bezerro de ouro para ter a quem adorar. Nós vemos no decorrer dessa caminhada dos 40 anos no deserto, figuras de idolatria aparecendo, episódios de idolatria aparecendo ali no meio do povo. E nós vemos que esse povo tem uma forte tendência para idolatria. E aqui nós vemos Deus e Satanás, os dois lutando a respeito desse sentido. Aqui, como eu disse, Satanás, a figura dele qual que é? Trazer acusação, trazer a destruição. O único papel de Satanás, preste muita atenção nisso, é colocar o seu dedo podre na sua vida, na sua família, na sua casa, é trazer acusação sobre a sua vida, é trazer acusação sobre aquilo que o Senhor já perdoou, é trazer acusação sobre aquilo que o Senhor deseja perdoar, é acusar você, é destruir você, é tentar destruir a sua vida, a sua casa, a igreja. O único papel de Satanás é esse. E ele vai usar de todos os artifícios para que isso aconteça. Por isso a palavra do Senhor é vigie e ore. Preste muita atenção, tome muito cuidado, vigie os seus passos, porque Satanás está aí, ele é como um leão que ruge e ele tenta pegar o mais fraco. Então, diante dessa história, nós vemos o quê? A intenção aqui de Satanás provavelmente é mostrar, Moisés morreu lá em cima. E a partir disso seria o quê? Moisés se tornaria um Deus de Israel. O local onde Moisés morreu se tornaria um altar de adoração do povo de Israel. E isso Deus não permitia, isso Deus condenava. Aqui nós vemos provavelmente Satanás querendo fazer com que o local e o corpo de Moisés fosse conhecido, para que ele se tornasse um Deus em Israel, e aqui o arcanjo Miguel descendo nessa luta, nesse embate, para que esse corpo fosse escondido, e o Senhor, como um grande apreço que ele tinha com Moisés, cuidasse de todos os detalhes desse sepultamento aí. Então nós vemos nessa linha de estudo esse raciocínio de que antes de que o corpo de Moisés fosse enterrado, essa disputa aconteceu para que Deus preservasse o povo, para que ele não idolatrasse Moisés, porque com certeza não era o desejo de Moisés. Moisés repreendia isso duramente, e aqui Deus cuidando para que isso não acontecesse. Então essa linha de estudo aqui eu tenho um grande apreço por ela, só que nós nos detemos na seguinte frase do versículo do Senhor que eu já falei aqui para os irmãos: o que é revelado é para os pequeninos, e o que não é revelado pertence a Deus. Algumas linhas de estudo surgiram, só que o que cabe a nós, meus irmãos, não é nos deter naquilo que Judas não quis se deter. O princípio de Judas, capítulo 1, versículo 9, não era falar sobre esse episódio, mas era falar sobre um princípio. O arcanjo Miguel olhando para Satanás e dizendo: o Senhor te repreenda. Aqui Judas nos ensinando como devemos lutar as nossas lutas, as batalhas espirituais da nossa vida, porque nós, como cristãos, você aceitando ou não, você está numa batalha espiritual. E aqui Judas nos ensina a lutar essas batalhas e a dizer: coloque o Senhor à frente delas. Não lute com as suas próprias forças. Nós vemos aqui um grande líder, aquele que tinha uma posição de liderança nas regiões celestiais, o arcanjo Miguel, olhando para Satanás, não usando de audácia, mas pelo contrário, colocando numa posição de submissão ao Senhor e ensinando isso a Satanás e dizendo: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor está à frente nessa batalha. O Senhor vai guerrear. O Senhor vai destruir você. Eu não ouso colocar as minhas mãos em você, mas o Senhor vai te repreender. Que em nome de Jesus, nas suas lutas e nas batalhas espirituais da sua vida, você tome posse dessa palavra e declare sempre: o Senhor esteja à frente das minhas batalhas, o Senhor esteja à frente das minhas lutas,
nas guerras espirituais da sua vida. Coloque o Senhor como Deus da sua batalha, em nome de Jesus. Não perca muito tempo tentando descobrir aquilo que a Bíblia não faz questão de te explicar sobre essa disputa do corpo de Moisés. Mas preste muita atenção nas batalhas espirituais da sua vida e coloque sempre o Senhor à frente, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor cuide de você, que o Senhor te dê entendimento para lutar, para guerrear, para batalhar em nome de Jesus, e que a vitória do Senhor seja sobre a sua vida e que você reconheça o poder de Deus agindo em você, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, cuide de você e esteja à frente das suas batalhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique com Deus, meus irmãos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.